A verdade é que, mesmo durante esse período de pandemia, realmente as contas não vão parar de chegar. Isso seja para quem é empresário, autônomo ou simplesmente cidadão comum. O que se deve fazer nesse período? Primeira coisa é tentar manter a calma, eleger prioridades. Então, assim, o que é prioridade? É a alimentação, é remédio, é moradia. E passado esse período, porque assim, o período de doença, o período de quarentena, então ele tem aí uma média, pelo que os especialistas estão passando, de 3, 4 semanas. Passado esse período, renegociar todas as contas, porque isso existe realmente um direito que prevê esse tipo de situação, que são situações que são de força maior, que você realmente tem que como comprovar que o seu faturamento caiu, que você não... Antigamente você tinha uma condição, hoje o cenário mudou. E com base nisso, nessa comprovação, pedir a renegociação de todas as suas dívidas, seja aluguel, seja a fatura de cartão de crédito, independente da dívida que seja, tá bom? Boa sorte! Em relação à renegociação das contas, o procedimento que eu sempre passo é que a pessoa tente, primeiramente, amigavelmente. Então, assim, é uma situação notória, é uma situação que eu não digo nem que é nacional, mas ela é mundial. Então, não exista, digamos assim, um fornecedor, um empresário, alguém que não saiba do que está ocorrendo. Então, a ideia sempre é tentar resolver amigavelmente. Então, você procura aquele seu credor, seja o proprietário do imóvel ao qual você aluga, ou mesmo os bancos, e senta, explica a situação e tenta ali fazer uma renegociação. Uma vez que você encontrou uma certa dificuldade, uma falta de sensibilidade em relação à situação, o próximo passo é realmente judicializar a situação, levar essa questão perante o Poder Judiciário, que certamente o juiz, diante da situação, vai reconhecer a necessidade de uma revisão desse contrato. Você pode renegociar qualquer tipo de dívida. Não importa se é a conta de telefone, fatura do cartão de crédito, aluguel. Por quê? Porque a lei ela não especifica uma dívida em específico. Simplesmente a base, a fundamentação do seu pedido de revisão é justamente a crise, a queda, o que impactou a sua vida financeira. Por quê? Porque é um caso fortuito, um evento de força maior que você não teve causa, você não tem culpa, responsabilidade alguma com isso, impactou a sua vida financeira e em razão dessa situação, você tem o direito sim de sentar, renegociar, pedir mais prazo, redução de juros, extensão realmente de um período de carência. Então, assim, sentando com cada fornecedor, com cada parceiro de negócio, realmente você rever as regras do negócio que foi outrora pactuado. A princípio, qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode pleitear uma revisão contratual com base nessa pandemia, nessa crise e realmente o impacto financeiro que ocorreu na renda, seja da empresa ou seja da pessoa física. Uma vez que a situação ela é pública, notória, então todos sabemos que seremos impactados. O que eu falo em relação à prova é geralmente, digamos assim, o quanto que foi impactado. Porque algumas pessoas, digamos, foram impactadas de uma forma muito maior, outras foram demitidas, perderam completamente a sua fonte de renda, outras faliram a empresa, fechou a empresa. Então, assim, é interessante você comprovar o quanto que impactou. Que impactou é fato. Agora, o quanto que realmente isso impactou na sua vida. A orientação é sempre que o cidadão ele tente essa renegociação, essa conversa de forma amigável. Então ele procura pessoalmente, diretamente, esse credor e tenta pactuar, renegociar essa dívida. Uma vez que não existiu um bom senso dessa outra parte, não existiu uma sensibilidade para o momento que o mundo está passando, aí sim é o momento realmente de procurar constituir um advogado e solicitar essa revisão judicial.
porque aí judicial é o juiz que vai decidir, com certeza o juiz vai verificar o quê? O impacto que você sofreu na sua renda e vai determinar que seja revisado sim esse contrato, seja reduzido os juros, aumentado o prazo. Então tem várias formas aí de rever esse seu contrato. Não significa que você não vai pagar pelo que você deve. Então, assim, a sua dívida continua existindo e você vai pagar pelo que você deve. O que vai mudar é a forma de pagamento. Então, digamos assim, era uma dívida que você iria pagar em 20 vezes. Então, é o momento de você chegar e sentar e falar, olha, eu não consigo mais em 20, que a parcela está ficando alta agora para mim nesse novo cenário, eu quero pagar em 40 vezes. Então, é esse tipo de negociação que eu estou falando. É uma carência por um período sem o pagamento e que não seja inserido juros, multa. Então, é esse tipo de situação que eu estou falando, tá bom?